Olá a todos, eu me chamo Sandra Elaine Gorgen Assis e sou artesã. Sou professora, alfabetizadora, formada em pedagogia, especialista em educação de jovens e adultos, e hoje venho falar um pouquinho com você sobre sustentabilidade dentro do artesanato. Eu tenho como hobby o artesanato e em 2019, juntamente com mais duas apaixonadas pelo artesanato, nós nos unimos para desenvolver uma proposta sustentável de artesanato. Então, o projeto, ele se chama Ateliê das Margaridas, e eu, professora Sandra, sou uma das três Margaridas, nos intitulamos assim. Então, o nosso artesanato nós consideramos como sustentável por utilizar técnicas de reaproveitamento de tecidos, né? Então, a importância de reaproveitarmos os recursos naturais do nosso planeta, mais do que nunca é necessária, né? Então, no artesanato isso é muito, muito, muito possível, né? Então, em 2019, eu, Sandra, me reuni com a minha mãe, Dona Genides Maria, e também com a Dona Lenita Paiva, que é sogra de minha irmã, para desenvolvermos essas atividades, esse artesanato manual. Totalmente, ele é 100% manual. Nós não utilizamos nenhuma máquina, somente tecidos, linhas, agulhas e tesouras. O nosso objetivo, resgatar técnicas artesanais da cultura popular, né? Que a cultura popular, ela envolve os valores culturais das pessoas, né? Das comunidades, das regiões, e também envolve as memórias afetivas, né? Então, o artesanato, ele tem essa essência, né? E o diferencial de uma peça artesanal é que ela é uma peça única, né? Dificilmente você comprará uma peça que foi produzida através de um processo artesanal que seja totalmente idêntica uma à outra, né? Elas se tornam únicas porque elas surgem de riquezas de detalhes que o artesão coloca na hora de construir essa peça, e que as máquinas industriais muitas vezes não conseguem reproduzir, né? Além de que uma peça artesanal, ela traz o sentimento do artesão que produziu, né? Então ela se torna única, então é um diferencial. No nosso projeto, nós produzimos diversos tipos de artesanatos. A nossa ideia principal, nosso objetivo é de trabalhar com o artesanato utilitário, né? Então, o que é o artesanato utilitário? São peças que serão utilizadas no dia a dia das pessoas, porque o artesanato, na maioria das vezes, a proposta dele é a decorativa, né? Então, nós optamos por essa linha do artesanato utilitário. Então, nós confeccionamos bolsas, nós confeccionamos colchas, almofadas, jogos americanos, enfim, peças relacionadas
ao uso no dia a dia. Artesanato utilizado não somente como decoração, mas também no uso diário das pessoas. Aqui vocês podem ver o processo de construção de uma bolsa, iniciando com a confecção, o corte, né, de pequenos retalhos de tecidos, né, e esses tecidos são combinados com cores, né, a textura sempre do algodão, que nós trabalhamos com essa fibra, com esse tecido, né, 100% algodão. Então, o nosso trabalho, ele é baseado na figura geométrica de um hexágono, né? Então, esses pequenos quadros que medem, podem variar, mas não de peça para peça, mas eles são dobrados, vincados com um ferro, né, para formarmos essa figura geométrica, e depois são unidos ponto a ponto, manualmente, com a agulha de mão, né, e construímos à base disso as peças. Então, vocês podem ver, né, aqui a demonstração da fase inicial e a finalização da peça, que é a bolsa que está exposta nessa imagem. Nós utilizamos no nosso artesanato tecidos de algodão. O algodão que vem de uma fibra natural, né, de uma planta. No Brasil ele é amplamente produzido, né, então nós utilizamos o tecido 100% de algodão, mesmo porque nós trabalhamos com o vinco, com o calor do ferro, então tem que ser um tecido que não pode ter fibra, não pode ter nada na sua composição sintética, né? Então, nós utilizamos o algodão. O algodão, ainda voltando aqui um pouquinho, o algodão, todos vocês sabem, ele é produzido, né, na agricultura, né, ele é retirado da natureza. Então, nós gostamos muito desse tecido, por conta que ele se torna sustentável, porque ele pode ser plantado novamente, né, não é um recurso que se esgotará, né. Que seria, então, um artesanato sustentável? A sustentabilidade, ela busca o quê? O equilíbrio, né, entre a disponibilidade dos recursos naturais, né, e a exploração deles por parte da sociedade. Então, e o artesanato também, ele é uma técnica de reaproveitamento. O artesanato sustentável é uma técnica de reaproveitamento e reciclagem de materiais através da arte, né? Então, muitos materiais estão desperdiçados no nosso planeta por falta de investimentos, né, nessa área de reaproveitar, de reciclar realmente os materiais, né? E a arte, ela anda esquecida, né? As pessoas, na busca de produção em grande escala, esquecem de aproveitar esse recurso tão importante que nós temos, que é o trabalho manual, né? Então, ainda dentro do artesanato sustentável, nós podemos aqui reaproveitar vários tipos de materiais, né? Nós temos o plástico, nós temos o vidro, nós temos o metal, nós temos a madeira, nós temos
diversos materiais, né? E o artesanato, ele propõe, ele pode ser muito explorado com esses materiais, né? Nós vemos nas grandes feiras, né, objetos lindíssimos feitos de materiais reaproveitados, né? Qual a importância do artesanato sustentável? Então, a consciência ambiental, que é o que nós precisamos incentivar, nós precisamos implantar mais ainda, conservar esses recursos naturais, né? Porque, como diz a frase, o consumo exagerado está desestimulando a reutilização de materiais e se torna também uma forma de resistência. O que é essa resistência? É a busca pela industrialização. E a industrialização destrói a consciência ambiental. A produção manual, onde o homem conserva o meio em que vive e consegue obter rendas, né? Então, o lixo que você joga no chão mas ele diz muito sobre você. Essas campanhas do lixo tem um lugar certo, né? Então, muitos recursos naturais recebem esse título de lixo depois de serem utilizados uma única vez, né? Então, as pessoas precisam pensar um pouco mais eles precisam ter mais consciência, né, de que os nossos recursos, eles têm uma limitação, todos sabem disso, que nós estamos num limite de exploração desses recursos naturais, e que se nós continuarmos nessa produção em larga escala de lixo, né, então o planeta certamente está destinado ao seu fim, né? Os recicláveis dentro do artesanato, então nós temos aqui vários tipos, né, de embalagens, papéis, plásticos, metais, que podem ser utilizados e podem se transformar em peças artesanais maravilhosas, né? Então, ainda nos materiais que podem ser utilizados, que nós já falamos antes, o artesanato, ele pode e ele consegue gerar uma renda, e onde vários desses materiais podem ser utilizados, né? Nós conhecemos várias pessoas e quando a gente participa de encontros e exposições, a gente consegue encontrar peças e pessoas que sobrevivem tranquilamente do artesanato sustentável, né? Transformando, reutilizando, reaproveitando esses materiais que são descartados pelas pessoas. O artesão, vocês devem saber, já é uma profissão regulamentada, né? O nosso grupo é de artesãos regulamentados, nós temos a carteira nacional de artesão, nós temos benefícios, já fomos destaque no cenário goiano, as nossas peças já foram divulgadas amplamente nas mídias sociais. Então, o artesanato sustentável, ele pode sim garantir uma qualidade de vida para o seu artesão, e ele pode sim sobreviver e ter benefícios com isso, né? Então, o artesão é um profissional, né?
onde nós vendemos as peças, vendemos em feiras, vendemos em exposições e atendemos também as nossas clientes por encomendas. A maioria das nossas peças no projeto em si são feitas por encomenda. Então, por ser um trabalho longo, cada peça leva em torno, por exemplo, uma colcha de casal, ela leva em torno de 6 a 8 meses para ser confeccionada, né? Então, as nossas peças têm esse valor de exclusividade, de serem únicas, por serem projetadas de acordo com o sonho daquela cliente, daquele consumidor, né? Mas nós podemos ter o artesanato, ele tem um mercado garantido e é um mercado promissor. Espero que tenham gostado, me despeço de todos, muito obrigada e até a próxima. Olá, eu me chamo Patrícia Gomes, sou engenheira agrônoma, mestre em agricultura tropical pela UFMT. A convite da Unemate, eu trago para vocês o seguinte tema, para fazermos pensar um pouco: sustentabilidade e as contribuições da agricultura e meio ambiente. Espero que gostem. Quando a gente pensa em sustentabilidade, a primeira coisa que pode vir ao nosso coração é que ao procurar ser mais sustentável, isso pode, de certa forma, nos estagnar economicamente. E eu gosto muito do conceito de Morandi, que diz o seguinte, do argumento de Morandi, que diz o seguinte a respeito desses conceitos, que crescimento econômico, prosperidade econômica e sustentabilidade não são conceitos antagonistas, e sim são conceitos complementares. Para isso, a gente vai conseguir enxergar que esses dois conceitos, eu crescer economicamente e diante desses diversos modelos de agrícolas, né, no nosso país, eu consigo sim fazer que o meio ambiente gere novas oportunidades econômicas também, promovendo crescimento e inclusão. Então são conceitos sinérgicos, não antagonistas, ok? Nós sabemos que a população mundial até 2050 vai crescer absurdamente. E aí, com esse crescimento populacional, a demanda por recursos naturais para atingir, né, a demanda calórica necessária para alimentar toda essa população também vai ser enorme. E essas ações, né, essa demanda para alimentos e essas ações para gerar todo esse alimento vai consumir mais energia e vai precisar também de mais água. E isso vai causar diversas mudanças nos aspectos relacionados aí à mudança climática. Então a gente sabe que várias organizações aí de pesquisa vêm destacando poluição do ar, escassez da água, como os maiores perigos para essa prosperidade humana. Como alimentar uma população tão crescente, com alimentos de qualidade, quantidade, e fazer que esse alimento ainda chegue à mesa do consumidor, das pessoas. Então a gente pode olhar aí nesse fonográfico as demandas até 2050. Eu gosto muito de passar algumas coisas e informações atuais. Então vocês podem depois navegar nesse site de Nature Conservancy e eles têm informações não só a respeito da escassez de água, mas o impacto que tem na pesca, entre outros. Eles fazem uma colocação muito bacana a respeito se nós continuarmos fazendo tudo como estamos fazendo, em comparação se a gente começar a ter uma pegada mais sustentável, se nós começarmos a tomar um caminho de sustentabilidade. Bom, Morandi traz para nós o seguinte, que como agricultura e meio ambiente são assuntos sinérgicos, né, e a gente está diante de diversos modelos e práticas agrícolas, nós precisamos prestar atenção que a agricultura que é praticada no meio ambiente, né, ela tem ações impactantes, né,
E quais são as perspectivas e tendências dessa prática agrícola no meio ambiente? Então a gente precisa explorar melhor um pouco a multifuncionalidade, porque quando a gente pratica agricultura, na verdade, nós estamos falando de bioeconomia, porque tudo aquilo que é produzido no agro, né, brasileiro, seja agro, em escalas, né, diferentes, não importa, é bioeconomia. E quando a gente fala de bioeconomia, nós estamos dizendo o seguinte, que a agricultura é responsável pela produção de alimentos, fibra, de energia, que vai ter uma necessidade e uma demanda maior em alguns anos. Nós somos responsáveis da agricultura por produzir alimento, nutrir as pessoas, né? Não é só produzir alimento, mas produzir nutrição, saúde. A agricultura é responsável por serviços ambientais, por serviços ecossistêmicos, né? Porque são produções, a unidade produtiva, ela não é enxergada apenas como partes isoladas, ela é enxergada como um todo, um sistema complexo, né? Que tem entradas e saídas, que presta serviços, né, ambientais, tá? Que está correlacionado com o ambiente. A agricultura, ela gera uma grande quantidade de biomassa, biomateriais, química verde, e a gente precisa conhecer um pouco melhor como que é que a gente consegue ter rentabilidade econômica desses produtos. A agricultura, ela pode trazer inclusão, qualidade de vida no meio rural, né? Quando a gente promove a permanência do homem no campo, né? Como que é que isso é impactante na qualidade de vida das pessoas. A agricultura também tem uma peculiaridade. Diante da diversidade de modelos que nós temos aí praticados no Brasil, a gente tem culturas diferentes, tradições diferentes, hábitos alimentares diferentes, né? Inclusive nesses meios, né, é onde se tem feito muito turismo. Então, nós temos que pensar, né, nesses diferentes aspectos relacionados a essa bioeconomia que é produzir, né, recursos para atender aí a demanda do crescimento populacional. E aí a gente entra num grande desafio. O agro brasileiro tem um enorme desafio. Ou seja, a população cada vez mais crescente, eu tenho que ter segurança alimentar, eu tenho que conseguir produzir em quantidade, eu tenho que conseguir produzir em qualidade. E esse alimento ainda tem que chegar à mesa de cada um de nós, né? Então eu tenho que ter uma garantia de aporte calórico e nutricional para ter saúde, não adianta só comer, né? A gente precisa também se sentir saudável, ficar resistentes a doenças, né? Tá mais imune. E para que isso aconteça, tem que haver políticas públicas para ter acesso a essa alimentação. E ao mesmo tempo, a gente quando fala em qualidade, né, nós estamos falando em segurança do alimento. Quando eu falo em segurança do alimento, é um alimento sem nenhum resíduo, né, ou risco químico, físico e biológico. Ninguém quer comer aí um alimento contaminado por coliformes fecais, muito menos com residual de agrotóxico, de agroquímicos, né? Para que isso aconteça, que eu tenha um alimento seguro, eu também preciso de políticas públicas para ter oferta de alimentos seguros. Então, em ambas as situações, eu vou precisar, para ter um alimento saudável, para eu ter alimentos saborosos, para eu ter prazer em me alimentar, né? Eu preciso ter práticas de sustentabilidade, né? E eu sensibilizar tanto aquele que vai consumir e produzir o alimento, como sensibilizar para uma alimentação mais saudável. Como é importante, né? A gente se manter saudável. Em tempos de pandemia, como foi importante estarmos com a nossa imunidade em dia, né? Então, para que isso aconteça, alimento em quantidade, qualidade e dentro de cada um dos nossos pratos, alimento seguro, né, sem inócuo, né, alimentos produzidos com sustentabilidade. A questão fitossanitária para o agro brasileiro, que é o controle de pragas e doenças, é o ponto-chave da equação, senão a conta não fecha. Então eu preciso controlar os problemas, né, fitossanitários, de modo que eu produza alimentos com quantidade, em escala, qualidade sem residual, e eu consigo alcançar aí a tão almejada, né, saúde e nutrição, que é a nossa demanda calórica aí cada vez mais crescente. Bom,
No site que eu citei anteriormente, do The Nature Conservancy, eles falam muito sobre a gente fazer tudo igual, como eu havia dito, e ir para um caminho mais sustentável. E eu trouxe apenas 2 temas, mas lá dá para navegar em muito mais outras situações, para não se estender muito. Então eles falam aí que se a gente fazer tudo igual, a temperatura do planeta até 2100 vai aumentar em 3 graus. E se a gente tomar medidas mais sustentáveis, ela aumenta em 1,5 graus, um pouco mais, né? Se nós continuarmos fazendo tudo igual, nós vamos ter 520 partes por milhões de partículas de gás carbônico, né? Promovendo aí aumento da temperatura global, entre outras coisas. E se a gente fizer um caminho mais sustentável, essa quantidade de partes equivalentes de CO2 na atmosfera também diminui. Quando a gente vai para o uso da terra, então, é muito mais interessante, porque como uma das grandes demandas, né, por exemplo, é energia, né, para produzir uma quantidade de alimento necessária para uma população cada vez maior, então eu preciso de energia, de diferentes fontes de energia para produzir alimento. E aí, quando você faz um caminho mais sustentável, né, você praticamente mais que dobra a sua oferta de energia. Então, hoje, essa produção de alimentos baseada em energias que têm prazo para terminar, né, como combustíveis fósseis, por exemplo, a gente, se continuar fazendo tudo igual, a gente vai ter apenas 87 milhões de hectares adicionais para a produção de energia. Enquanto nós fizermos um caminho mais sustentável, isso vai para 171 milhões de hectares adicionais. Quando a gente fala, por exemplo, em uso da terra, né, se nós continuarmos fazendo tudo igual, a gente vai precisar de mais milhões de hectares, né? E se a gente passar por um caminho mais sustentável, através do uso de terras que já são degradadas, reaproveitando essas áreas protegidas, né, a gente vai conseguir utilizar um pouco menos, né, de áreas, abrir menos áreas. A gente vai em menos áreas, com uma ação mais sustentável, produzir mais alimentos. Consequentemente, aumenta a área natural, aumenta a área protegida, né? Bom, e aí vem a grande pergunta: e como nós vamos fazer isso então, Patrícia? Porque precisamos produzir mais alimento, com qualidade, com quantidade, chegar à mesa das pessoas. E qual é a forma? Qual é o segredo? Qual é o passo a passo, né? O passo a passo não é muito simples, é complexo, né? Mas dá para fazer. A primeira coisa, a gente tem que identificar, né, um aumento da eficiência das práticas agrícolas. Então, as nossas práticas agrícolas, em termos tanto de produtor rural como de orientação técnica para o produtor rural, é visando a racionalização e a redução do uso de insumos escassos, insumos que estão caros, né, insumos que ambientalmente são danosos. Então, utilizar menos agroquímicos. Estou falando não só de defensivos ou agrotóxicos, como as pessoas gostam de dizer, mas eu estou dizendo assim de, inclusive, adubos de fertilizantes químicos. Então, o primeiro passo é a gente aumentar a nossa eficiência. Reduzir, usar menos ou usar com razão, né? Sem desperdício, sem perda. Aí a gente consegue isso através do monitoramento de pragas e doenças e aperfeiçoando um pouco mais as nossas tecnologias de aplicação para evitar perdas, né, e deriva, por exemplo. O outro ponto é que, feito isso, a gente começou a usar menos, começou a racionalizar o uso e o consumo de insumos que estão cada vez mais caro e escasso. A gente pode começar a substituir esses insumos e essas práticas, né, agroquímicas, por práticas mais sustentáveis, lançando mão aí do uso de controle biológico, que é o top, o primeiro da ponta, né? Que, como o nosso problema é fitossanitário, quando a gente fala em controle biológico, é a salvação da lavoura, o cultivo mínimo, o plantio direto, uso de fertilizantes organominerais, de insumos não sintéticos. Hoje há uma tendência muito grande, como eu havia dito, do agro brasileiro, é um grande desafio e há uma tendência muito grande, inclusive das propriedades das empresas rurais em grande escala, a já fazerem uso dessa
dessa substituição de insumos e práticas, né? E aí, em terceiro ponto, em terceiro nível, seria o redesenho do sistema agrícola. Vamos ter aí diversos sistemas de produção mais integrados e vamos ter aí uma diversificação maior das propriedades. Esse é um processo que ele não é um processo pontual, faço isso uma vez e ponto, não preciso mais. É um processo contínuo que precisa estar sendo feito constantemente, é preciso os técnicos e produtores estarem sempre induzindo e sendo induzidos ao funcionamento de sistemas de produção mais baseados em princípios de sustentabilidade. Então, o agricultor e o técnico, o pecuarista e o técnico, a agropecuária, o técnico, ele precisa cada vez mais estimular parâmetros mais sustentáveis na hora de produzir alimentos, ok? E como fazer isso, né? A primeira coisa que a gente precisa ter no nosso coração é que os princípios do manejo fitossanitário, ou seja, essa questão fitossanitária resolvida, a gente tem que prestar atenção que é um princípio. Então é uma coisa que a gente tem que ver que ele serve para qualquer modelo de produção agrícola. Então os princípios, eles servem e são aplicáveis a qualquer modelo de produção. No entanto, os métodos e as medidas a gente vai precisar fazer algumas adaptações à produção local e às diversidades de condições do produtor e do técnico, né? Então, os princípios vai servir para todos, né? Os modelos de produção e os métodos e medidas a gente vai adaptando, de modo que esse manejo fitossanitário seja um manejo integrado, né? Para produzir uma produção integrada. E como nós vamos fazer isso, né? Bom, os métodos e medidas, eles acabam sendo adaptáveis, né? A cada situação, a cada condição, né? Tanto local de clima, solo, região, como a própria condição do produtor em termos de conhecimento financeiro, enfim. Bom, a gente pode, por exemplo, adotar a rotação de cultura, é uma prática, um parâmetro mais sustentável, como um método cultural, né, para manter a umidade do solo, entre outras coisas, aliado aí ao controle biológico, né? Então, sementes mais sadias, resistentes. Então, alguns métodos e medidas vai depender da nossa condição, da nossa disponibilidade de conhecimento e de acesso a esses fatores. Agora, princípios como eu desejo fazer a erradicação, a imunização, a proteção das plantas, esses servem para todos. Então, todos os modelos agrícolas podem adotar medidas e métodos que vão priorizar, né, que vão favorecer, vamos dizer assim, melhor, a exclusão de uma determinada praga ou doença, a erradicação de uma determinada praga ou doença, enfim, tá? Dessa forma. Bom, e a forma de fazer isso, então, é através do manejo integrado de pragas. O MIP, e também tem o MID, para mim não estender, eu deixei apenas aqui o MIP, mas isso também serve para o MID, né? O MIP é o manejo integrado de pragas e o MID é o manejo integrado de doenças. É, na verdade, um conjunto de práticas, não é fazer apenas o controle químico de determinada praga. Identifiquei, estou tendo um dano econômico, ou eu preciso fazer um nível de controle para uma determinada praga. Eu não preciso apenas lançar a mão, vou apenas fazer o controle químico, vou usar um inseticida poderoso e isso vai resolver os meus problemas. Os problemas acabaram. Não é assim, né? No MIP ou no MID, nós vamos fazer o uso do controle químico racionalizado, com menor intensidade, porque nós também vamos fazer controle biológico, controle cultural, né? Vamos estar sempre monitorando, fazendo amostragem, monitorando, para ver qual é o nível de dano econômico, qual que é o nível de controle, se há mesmo a necessidade, né, de entrar com um controle químico, se o próprio controle biológico, né, o manejo já não está sendo feito naturalmente. Essas informações precisam estar sempre muito bem armazenadas, controladas, informadas, para a gente poder fazer a questão da rastreabilidade, obedecer a época de plantio, observar os efeitos e as influências do clima, do tempo, na incidência das mesmas, né? Enfim, o preparo do solo também com parâmetros mais sustentáveis, uso de palhada, cobertura morta, uso de adubação verde,
cultivo mínimo, diminuir a mecanização. Então, o manejo integrado de pragas vai funcionar na erradicação ou na proteção de plantas quando você lançar mão de várias alternativas ao mesmo tempo, não fazer uma apenas isoladamente. O manejo integrado de pragas, então, é isso, né? O manejo integrado de doenças, então, é isso. É nós lançarmos mão. Vou usar uma cultivar resistente. Vou fazer o uso de um inseticida à base de plantas. E vou fazer o controle cultural, consorciar plantas que são hospedeiras de determinados inimigos naturais para controlar determinada praga da cultura principal. E assim por diante. Então, é lançar mão de todas essas medidas e métodos para alcançar o princípio que é erradicar um determinado problema e assim eu consiga produzir melhor, com mais quantidade, com maior qualidade, né? E esse alimento depois vai chegar de maneira segura na mesa de cada um de nós. Bom, a produção integrada agropecuária no Brasil, né, ela tem como base, então, as boas práticas agrícolas, que vem com base no conceito do manejo integrado de pragas. Ela tem normas técnicas específicas, né, é feito o registro de todas as operações para que haja a rastreabilidade, saiba quando foi aplicado o agroquímico, quando foi aplicado, em dosagem que foi aplicado, qual é o tipo do produto que foi aplicado, avaliar se está em conformidade, e aí a gente, inclusive, ter uma certificação de PIF, né? No caso, a PIF é quando é para frutas, né? Perdão, mas uma produção integrada para ter essa certificação que é mais comum em fruticultura. Para a gente ter essa certificação e certeza de que eu estou consumindo um produto, eu conheço quando foi produzido, como foi produzido, se ele tem ou não tem uma agregação, né? Vai me agregar caloricamente à minha saúde. Isso como consumidor, né? Mas o produtor e os técnicos também precisam desse controle. Alguns requisitos são exigidos para que haja a produção integrada no Brasil. Primeiro é que tem que ter conhecimento das tecnologias para produzir alimento seguro e em ambientes sustentáveis. Então, as boas práticas agrícolas, elas precisam expressar e buscar o que há de mais moderno. E tem muita coisa moderna em foco hoje na produção de alimento saudável em ambientes sustentáveis. Elaborar normas técnicas para atender esse caráter dinâmico de atualização tecnológica, porque assim como qualquer outra tecnologia, né, os produtos, os conhecimentos e as tecnologias, os equipamentos voltados para ambientes sustentáveis, para alimentos seguros, também vêm se atualizando absurdamente. Então, esses conhecimentos técnicos científicos, né, precisam estar sempre sendo atuais, estar sempre sendo elaboradas normas técnicas para essas práticas, e isso tem que traduzir em políticas públicas para que haja, de fato, né, aplicação dessas técnicas. Bom, quando a gente fala em boas práticas e uso racional de agroquímicos, já que a questão fitossanitária é a chave principal, eu preciso controlar pragas e doenças, né? Eu preciso erradicar alguns problemas fitossanitários para que eu consiga, né, ter um alimento de qualidade, em quantidade, para a população cada vez mais crescente. A primeira coisa que a gente precisa pensar é no diagnóstico correto. Qual é o meu problema? Eu preciso conhecer a cultura, conhecer a propriedade, saber o histórico dela, qual é o nível de controle onde eu vou atuar, porque o primeiro ponto para eu passar de uma transição para um modelo mais sustentável é eu fazer o uso racional desses agroquímicos, né? E aí, o diagnóstico correto via receituário agronômico é o ideal. Depois disso, eu vou fazer uma avaliação das alternativas. Qual é o método que eu vou usar? Eu vou usar o método cultural, físico, biológico, químico, quais, né? O método culturais que eu vou usar, quais os manejos físicos, quais os manejos biológicos e químicos eu vou lançar mão para fazer o alcance daquele princípio, que é a erradicação ou o controle de uma determinada praga.
e aí eu vou determinar o critério de escolha para o meu agroquímico em relação a custo, a eficiência, a questão da segurança também, né? O aplicador, usar EPI, está capacitado para fazer a aplicação. O consumidor, né, não ter um residual de agroquímico nesse alimento, o meio ambiente, né, que o uso desses agroquímicos não sejam nocivos ao meio ambiente. Então, feito isso, né, eu posso passar para o terceiro ponto, que é a tecnologia de aplicação, porque se eu já escolhi, eu já sei qual vai ser os critérios, qual vai ser as minhas medidas, eu vou ter que pensar que, como eu quero fazer um uso racional, né, dentro do conceito de MIP, já que eu vou usar outras alternativas que não só o químico, eu preciso aplicar melhor, né, aquele agroquímico. Então, eu tenho que definir qual é o alvo que eu quero atingir, qual é o método de aplicação, porque eu não quero ter segurança. Então, eu preciso ver as interferências das condições ambientais, porque chuva, vento, luminosidade, temperatura, tudo implica numa boa aplicação de um agroquímico. E isso daí você pode fazer você gastar mais, né, ou perder mais agroquímico para o meio ambiente, né, ou deixar mais residual químico no alimento. Então, equipamentos de aplicação, qual é o bico mais adequado, ponta, tá sempre bem calibrado, limpo, usar equipamentos de proteção individual, porque o objetivo, na verdade, é atingir o alvo, o objetivo é atingir a praga e evitar que esse produto, esse agroquímico, escape, perda para o meio ambiente, através de deriva, né? Por exemplo. Né? Então, essa é a nossa ideia. Bom, a gente pensa que está tudo resolvido. Então, eu fiz essas boas práticas, né? Identifiquei o problema, fui lá e avaliei quais são os meus manejos, vou fazer todos dentro do conceito do MIP, vi qual é a melhor relação custo-benefício, fiz toda uma tecnologia adequada, consegui reduzir o uso desses insumos, né? E acabou por aí? Não. Após a aplicação, a gente continua o nosso trabalho de uso racional. A gente tem que saber qual a destinação da sobra dos agroquímicos, o descarte correto das embalagens, descontaminar os equipamentos que utilizou para aplicação após o uso. É necessário respeitar o intervalo de segurança, o tempo da última aplicação e a disponibilização para o mercado consumidor. Isso ainda hoje é muito difícil. A gente quase não consegue, muitas vezes, fazer a aplicação naquele momento ideal, antes de vencer o intervalo de segurança. Então, é um problema muito comum de intoxicação por residual de agroquímico, né? E sempre quando a gente vê aí os estudos sobre o que é permitido nas culturas, está sempre acima do que é permitido. Então, mecanismos de gestão e controle, de rastreabilidade dessas aplicações é a ponto chave. Quando foi aplicado, a dosagem que foi aplicado, qual produto foi aplicado, né? Para que a gente consiga, através dessas práticas, né? É uma boa prática rastrear, a gente consiga fazer uma produção integrada dentro do conceito do manejo integrado e aí sim levar alimento de quantidade, qualidade e seguro para a mesa do consumidor. O controle biológico, como eu havia dito, é o top, né? O primeiro da ponta, né? Então, controle biológico de praga e doença é uma tecnologia extremamente viável para integrar, para fazer essa produção integrada da agricultura mais sustentável, né? E a gente nos últimos anos aí conseguiu aí, os dados que eu trouxe foram de 2017, foram lançados 81 produtos. Então, entre parasitóides, fungos, bactérias, enfim, para controle de pragas agrícolas, é um avanço tremendo, por isso que é preciso estar sempre se atualizando, né, para acompanhar essas evoluções, esse controle de pragas, né. Então aqui nós temos aqui uma praga sendo atacada por um fungo, né, aqui nós temos aqui uma vespinha, né, ovopositando ovos de alguma praga, e é isso, nós precisamos estar usando, né,
essas ferramentas, e o controle biológico é a principal delas, já que a nossa questão é fitossanitária, a nossa questão é controlar doenças e pragas, que é a ponto-chave, é o que geralmente atrapalha hoje a gente produzir em escala, né, ou produzir alimentos em qualidade, né, sem residual. Bom, é um problema simples? Não, é um problema complexo, né? Então, é um problema complexo e tem uma solução simples? Não, tem uma solução complexa também. Então, para um problema complexo, solução simples não existe. Então, a gente tem um problema complexo, né, que a solução também é complexa. Mas a resposta dentro desse meu diálogo com vocês, né, na verdade, nesse meu monólogo com vocês, é que orientem, busquem parâmetros mais sustentáveis para a agricultura. O grande desafio da agricultura, que é praticada no meio ambiente, é usar adequadamente fontes de energia renováveis. Essas fontes de energia renováveis, como sol e vento, por exemplo, elas vão aumentar a nossa escala em produção de energia. Se a gente produzir mais energia, quanto mais energia a gente tiver, mais fácil será para produzir alimentos. Então, uso adequado de energia renovável, destinação correta dos resíduos sólidos agrícolas. Quantos resíduos sólidos agrícolas temos aí nas indústrias e a gente não tem um aproveitamento dessa matéria orgânica, desse resíduo sólido agrícola dentro das próprias ciclos, né, da cultura, como o caso da cana-de-açúcar, que reutiliza aí fértil irrigação com a vinhaça, enfim. Controle biológico de praga, como eu disse, que é uma das principais ferramentas, utilização de fungo, bactérias e insetos também, controle de pragas e doenças. Uso de sistemas integrados, como sistema agroflorestal, manejo com floresta, lavoura pecuária, cultivo orgânico. Esses sistemas integrados, eles permitem uma maior eficiência, né, no controle de pragas e doenças, recuperação e aproveitamento de áreas degradadas ao invés de abrir novas frentes para cultivar, uso de cobertura morta no preparo do solo, né, uso de cobertura morta, plantio direto na palhada, usar menos mecanização através do cultivo mínimo, agricultura de precisão. Na verdade, hoje nós estamos na agricultura 4.0, tá coisa muito moderna, né, são parâmetros que nos tornam mais sustentáveis, porque quando a gente sabe exatamente o alvo que eu quero atingir, eu diminuo a deriva, eu diminuo o uso dos insumos, né? Eu começo a conseguir substituir por produtos biológicos, por insumos biológicos, né? E essas práticas, boas práticas agrícolas, vão me dar uma produção agrícola integrada, e aí eu vou conseguir produzir de maneira mais sustentável. Então, lançar também no preparo do solo práticas conservacionistas, curva de nível, terraceamento e agroecológicas, né? Usar da agroecologia, que é essa ciência, né? Que visa estudar as agriculturas de base sustentáveis para trazer alternativas e soluções sustentáveis para a agricultura. Então, esse é o grande desafio da agricultura. A agricultura, então, a agricultura moderna hoje, ela precisa equilibrar esses parâmetros que possibilitam um aumento da produção agrícola, já que aumentou a população no planeta, vai aumentar ainda mais, né? Precisamos de mais alimento, em qualidade e em quantidade, então eu vou precisar de utilizar essas novas tecnologias, como de controle biológico, aí, que vem sendo cada dia mais reaproveitado no agro brasileiro, para manutenção dos recursos naturais. Eu vou precisar manter em funcionamento o meu ambiente, em perfeito funcionamento, sem agredir, em sinergia, trabalhar junto com o meio ambiente, fazer o meio ambiente, prestar serviços que também promovam o crescimento do meio ambiente, crescimento econômico ambiental, junto com o crescimento econômico da agricultura, para que eu consiga produzir de maneira sustentável. Então, equilibrar esses parâmetros para aumentar a produção agrícola é a chave do negócio, né? Essas foram as minhas bibliografias, né, que eu utilizei, os sites que eu citei, né? O Morandi, que é um pesquisador da Embrapa, espero que vocês tenham gostado, né? Qualquer dúvida, eu estou à disposição, esse é meu contato, esses são meus e-mails. Muito obrigada pela oportunidade.
Pessoal, boa noite. Sejamos todos bem-vindos a esta palestra, com muita alegria que eu recebi o convite da professora Sumaia, para estar aqui com vocês palestrando sobre uma temática tão importante, a qual eu escolhi com muito carinho para que possamos ter essa troca de experiências, que é sobre química ambiental. Discutir sobre a sustentabilidade, discutir sobre a evolução dos estudos, das preocupações em relação a essa temática tão importante, para todos nós. Então, desde já, agradeço a presença de todos vocês, mesmo separados por uma tela, Nós vamos estar aqui juntos, compartilhando ensinamentos, experiências. Eu acredito que quando, nós estamos abertos para aprender, a aprendizagem, ela acontece e passa a ser significativa, tá bom? Então, desde já, muito obrigada, professora Sumaia, pelo convite, a todos vocês que vão estar comigo aqui nesse tempo de palestra, tá? Então, nós vamos iniciar a nossa apresentação e as nossas discussões sobre a temática, tá? Inicialmente, pessoal, eu vou me apresentar, tá? Falar um pouquinho sobre a minha experiência, quem sou eu, para depois nós iniciarmos a nossa palestra. Meu nome é Lucimar do Nascimento Cardoso, eu tenho 38 anos, sou casada, tá? Tenho meu filho, Miguel. Dentro da minha formação acadêmica, eu sou formada em matemática pela Unemate desde 2007, Sou formada em química pelo Instituto Federal de Educação e terminei o mestrado, Então eu sou mestra no ensino de ciências e matemática, onde eu tive a oportunidade, pessoal, e o prazer de conhecer a minha orientadora, que é a professora Sumaia, onde tive, a oportunidade de aprender o que é uma pesquisa, o que é realizar uma pesquisa, e o quanto é importante, mesmo sendo pequena ou grande, o quanto a nossa pesquisa, ela pode ser importante, em qualquer ramo, no caso, na educação, que pode sim fazer diferença na vida das pessoas. Hoje, pessoal, enquanto vida profissional, eu sou secretária escolar, passei no concurso em 2019 aqui na prefeitura e quis me desafiar no novo aí, que é estar fora da sala, porque desde 2007 eu sou professora, de matemática e depois, química, e não me via fora de sala. Então, estou aí na área administrativa hoje, vendo o outro lado da educação, mas vendo, e percebendo que todos são importantes na área da educação, que todos, quando querem, podem fazer educação, tá, pessoal? Vocês vão perceber que durante a palestra eu vou estar tomando um pouquinho de água, tá, pessoal? Peço aí, porque eu estou um pouco gripada e tem me dado, assim, bastante crise de tosse, mas vamos fazer de tudo possível, para que dê tudo certo aí durante o nosso processo de palestra, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. A temática que eu escolhi, pessoal, para nós é sobre a química ambiental. Eu acredito ser um tema muito importante, é um tema antigo, mas ao mesmo tempo atual, que traz discussões, sobre as melhorias, o que tem surgido, o que se tem já sobre as questões ambientais, tá? Então, na nossa palestra, nós vamos falar um pouquinho sobre a definição de química ambiental, o histórico de evolução das discussões, dos documentos, tá? A química verde e também falar um pouquinho do projeto que nós estamos desenvolvendo, na escola que eu trabalho, aqui na cidade de Tangará da Serra, Mato Grosso, tá? Esqueci de falar, eu moro aqui em Tangará da Serra, tá? E trabalho na escola Fausto Eugênio Masson, uma escola a qual nós tivemos a oportunidade de desenvolver o projeto. Pessoal, o que é a química ambiental? A química ambiental é uma ciência multidisciplinar. Multidisciplinar porque ela não trabalha só, tá? Ela trabalha com outras ciências como a biologia, a geologia, a ecologia, a medicina, o direito, entre outras, tá? Que discutem sobre a importância da química dentro do meio ambiente e o que fazer, para melhorar essa questão ambiental. Porque a química, ela passa a ser uma vilã, porque é ela que produz, ela é a geradora das reações químicas, da produção de novas moléculas, da descoberta de novas substâncias. Então,
essa culpa, né, entre aspas, acaba caindo muito na química. Então, estudar a química para o mundo é essencial, pessoal. Então, é uma ciência de suma importância, principalmente, né, em tudo, mas se falando hoje da questão ambiental, é muito importante que se discuta, né, os novos estudos, as novas substâncias que surgem, né, dentro da química para que possa verificar, né, o que essas novidades, o que essas descobertas podem gerar aí ao meio ambiente, tá? Dentro da química ambiental, ela vai falar um pouquinho desses, né, de estudar, trazer os estudos sobre esses fenômenos naturais ou fenômenos que foram ocasionados pela mão do próprio homem, como no caso, por exemplo, vem estudar o efeito estufa, que é um fenômeno natural, porém, né, com o aumento, né, da quantidade de gases poluentes, tem se prejudicado a questão do efeito estufa, aumentado a quantidade de dióxido de carbono. Então, uma ação humana também. Então, ela vem, né, trabalhar toda essa ação do homem e também a ação da natureza, os malefícios e danos que estão ocasionando a população e melhorar, né, propor, né, oferecer propostas, né, soluções prévias, imediatas ou a um certo prazo longo, né, para melhorar essa qualidade de vida no planeta. Tá? A química ambiental, pessoal, além de ser uma ciência, ela também é uma disciplina que nós, né, enquanto formados em química, vimos na nossa graduação e também ela está lá inserida no currículo de vocês, no livro didático aí do ensino médio, também do ensino fundamental, tá? Porque essa questão ambiental, ela é muito importante, então ela tem que ser discutida na sociedade, porque não é só um assunto meu, enquanto professora de química, um assunto do político ou um assunto, né, de quem criou a legislação, mas é um assunto de toda a sociedade. Por quê? Porque a química ambiental ela vai prever práticas sustentáveis, ela vai orientar, ela vai mostrar, ela vai dizer o que fazer, né, na tentativa de diminuir essa poluição e os impactos negativos para nós, seres humanos. Então, ou seja, ela vai monitorar, controlar e tentar remediar essa questão da poluição. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho, pessoal, sobre o histórico da química ambiental, né? Como evoluiu essa preocupação, os estudos referentes às questões ambientais. Então, os primeiros documentos, eles datam do século XVII, né, que foi a preocupação com a devastação no Reino Unido, com a extração do carvão, e um artigo científico, né, que foi publicado no Nature em 1872, que era uma análise minuciosa da qualidade do ar nas grandes cidades ali de Londres e Manchester, ou seja, a quantidade de dióxido de enxofre que estava sendo liberada. Então já começou-se a trazer os primeiros documentos que mostravam as preocupações da sociedade em relação às questões ambientais, tá? A partir da década de 60, tá? Começou-se a ver a Terra como um ser vivo, único, não tem outra para substituir. Então nós precisamos o quê? Cuidar dela. Nós precisamos cuidar do local onde nós vivemos. Então, aí começou-se o quê? Né? A contabilizar a quantidade de contaminantes na água, a quantidade de pessoas se prejudicando em relação à saúde, o descarte inadequado de lixo urbano e industrial e a questão da contaminação do ar. Então, pessoal, vocês percebem, quando eu falo da importância de se discutir e estudar, é porque aqui já começou a evoluir também, né, a questão da tecnologia, na descoberta de aparelhos, né, que pudessem medir essa quantidade de contaminantes no ar, na água, nos alimentos, né, então melhorou-se, trouxe um pouco mais de tecnologia, como por exemplo um pH-metro, que é um equipamento que vai medir o pH da água, se a água está ácida. Nós não podemos tomar uma água ácida ou muito básica, né? Ela tem que ser o pH ideal para que a gente possa ter uma água saudável. Então já começou a ter um equipamento que pode contabilizar a quantidade, né, desse item aí físico-químico que é tão importante. Então começou-se a ver tabelas, a criar gráficos, né, que pudessem realmente mostrar a real situação. Então a gente já percebeu que já evoluiu. Não, as pessoas já estavam começando a perceber o quanto o meio ambiente estava sendo prejudicado,
tá? Já na década de 70, já surgem alguns resultados dessas discussões, né, que são as legislações ambientais. Ou seja, a partir de agora você quer produzir, você tem que seguir uma legislação. Não é produzir, né, a larga escala sem se preocupar com o meio ambiente. Não, a indústria é importante, mas a indústria precisa verificar que o meio ambiente também é importante. Não é só produzir e esqueceu a quantidade de contaminantes que se tem gerado para o meio ambiente, ou até mesmo no próprio alimento que ela tem feito, tá? Então, começou-se a ter as legislações voltadas para o meio ambiente, fiscalização, o que fazer, né, na questão das indústrias, na produção de alimentos, por exemplo, várias coisas para ajudar, desde a embalagem até as substâncias químicas que poderiam ser colocadas lá no alimento, como, né, que nós chamamos de conservantes, né? O que se pode colocar ali, a quantidade de conservante, qual conservante, para não prejudicar tanto a pessoa que vai comer aquele alimento, né, ou a pessoa que vai utilizar aquele certo produto, qual que é a toxicidade desse produto quando a pessoa jogar no meio ambiente, no ar, para a pessoa que vai inalar ou para a pessoa que vai ficar exposta. Então começou a se discutir-se muita coisa, tá? Nós vamos perceber aqui, a gente vai verificar que, tá, pessoal, outras questões documentais estavam começando a evoluir, nas questões de artigos, nas questões de jornais, né, nos próprios congressos começou a se discutir, não precisa ter leis que vão, né, regir a questão ambiental. Então, se muita coisa evoluiu a partir dos momentos das discussões. Aqui eu trouxe algumas discussões, né, que se teve, o ECO 92 no Rio de Janeiro, o Protocolo de Quioto, tá? Políticas socioeconômicas condizentes com a preservação ambiental, especificamente que cuida dessa parte ambiental, a questão da reciclagem, né, do reaproveitamento, né, dos materiais, prática sustentável, o reaproveitamento da água, entre tantas outras coisas. Então, a título de meio ambiente, evoluiu. Tá? Evoluiu as discussões, evoluiu as descobertas, mas também a gente sabe que evoluiu, né, a quantidade de materiais contaminantes, né, que tem, assim, contaminado alimentos, água, ar, entre outros, tá? Então, houve, sim, com a química ambiental, com essa ciência, né, avanços na área da química, no saneamento ambiental, nos processos ali, né, de tratamento da água, tá? Na produção agrícola, né? Vocês que estão aí em Nova Mutum sabem melhor do que eu, né? Essa questão da agricultura, das plantações, o que evoluiu enquanto produto para melhorar a prática agrícola, mas também, infelizmente, os contaminantes, né, nos alimentos, entre outros, tá? O avanço na medicina preventiva, nas vacinas, nos medicamentos, entre outros, tá? Agora, pessoal, nós vamos falar um pouquinho bem basicamente sobre alguns conceitos da química ambiental, que está ligado diretamente também à biologia e à geografia, entre outros, tá? Então, o meio ambiente é o lugar onde nós sobrevivemos, certo? Onde todos os seres vivos estão. Então, dentro aqui do meio ambiente, nós temos a biosfera, que é o conjunto de todas as partes da Terra, né? Onde é possível pelo menos algumas espécies de organismos vivos que podem viver, alimentar-se e reproduzir. Então, nós temos a hidrosfera, que é todo o ambiente de água, a litosfera, que é o nosso ambiente, né, superficial, solo da Terra, e nós temos a atmosfera. Então, a química ambiental, ela se preocupa com essas três esferas, tá, pessoal? Porque se contamina a água, né, nós sabemos que a quantidade de água doce no mundo é muito pequena, então nós precisamos cuidar, o solo e também o ar, tá? Então, poluição é tudo aquilo que prejudica o meio ambiente, que é impróprio, que é nocivo, que é ofensivo à saúde, tá? Que é danoso a materiais, a pessoa. Então, qualquer substância material causador de poluição, ele é um poluente, tá? Tudo aquilo que vai trazer doença ao ser humano, alterações ambientais, tanto na água, né, quanto no solo e no ar, pessoal, ocasionando prejuízo, é a poluição.
tá? E a química, ela vai se preocupar com isso aí. Então, aqui eu trouxe, pessoal, alguns poluentes mais comuns, tá? Entre eles os pesticidas, que nós conhecemos bastante, né? Os metais pesados, que infelizmente têm prejudicado muito a questão ambiental, tá? Nós temos aqui os compostos orgânicos voláteis, que têm, né, fácil volatilização, tá? Como alguns exemplos ali, o benzeno, o tolueno, são encontrados na combustão, né, principalmente de resíduos industriais e incineração do lixo. Ou seja, então nós encontramos bastante esse tipo de contaminante, né, pessoal? Aqui no Mato Grosso nós temos uma quantidade muito grande de lixões, né, a céu aberto, e infelizmente a queima desse lixo tem ocasionado aí a eliminação dessas substâncias voláteis para o meio ambiente, tá? Temos também os pesticidas, né, que são utilizados para matar organismos como insetos, plantas e fungos, né, no nosso Mato Grosso, no nosso Nortão, toda a área, né? Nós temos a utilização destes, né, e infelizmente também tem prejudicado bastante aí a questão ambiental, tá? Óbvio que se tem se preocupado e tem se estudo, tem se melhorado em muitas questões, né, ambientais, mas infelizmente ainda tem se prejudicado e tem, né, produzido muitos produtos contaminados, né, e produzindo contaminantes para o meio ambiente, terra, ar e água também. Os metais pesados, né, pessoal, que são classificados como, né, entre alguns exemplos, né, o arsênio, o cádmio, o mercúrio e o chumbo, né, infelizmente no descarte incorreto de lixo eletrônico, como pilhas, baterias, né, bateria de celular, entre outros, né, jogados no lixo comum, tem se prejudicado demais os solos, lençóis freáticos, né. Nós temos as indústrias, né, de mineração, siderurgia, indústria de baterias e indústrias de pilhas, né, que infelizmente, né, acabam, né, lançando ao meio ambiente uma quantidade muito grande de poluentes. E também os lixões, né, que as pessoas infelizmente não separam, não coletam, não fazem a coleta seletiva e acabam jogando esse lixo no lixo comum. Então, pessoal, infelizmente acaba prejudicando de maneira muito grande o meio ambiente. Os lixões ao céu aberto, nós já falamos, é um problema muito sério do Mato Grosso, pois, né, abrange uma quantidade muito grande dos municípios, né, do Mato Grosso, pois poucos são os municípios que têm os aterros sanitários, né, a maioria deles tem lixão a céu aberto, né, que tem a queima dos lixos, então ali as pessoas não fazem a separação, elas jogam todo quanto é tipo de lixo, onde tem, né, a produção do chorume, a liberação de gases poluentes aí para o meio ambiente, tá? O efeito estufa, que todos nós sabemos que é um fenômeno natural que nós precisamos, né, mas que infelizmente com uma quantidade muito grande, né, um aumento de dióxido de carbono e outros gases, né, proveniente do desmatamento, das queimadas, né, de lixões, entre outros, tem aumentado demais a quantidade de CO2, né, dos combustíveis, dos carros, das indústrias, entre outros. E, em vez de ser algo, né, que mantém a temperatura, né, tem aumentado e tem dado, né, tantos problemas ambientais. Frio fora de época, enchentes, né, desmoronamento, entre outros. Então, a gente vê, pessoal, que o quanto a ação do homem ela pode ser, né, prejudicial. Nesse caso, o homem ele não cuida, ele não zela, ele não discute. Eu não posso deixar de produzir porque a indústria é muito importante, né, a agricultura é muito importante para um país, mas eu preciso pensar de maneira sustentável. Eu não posso mais hoje ter um pensamento antigo que era só produzir, ganhar dinheiro e pronto, não. Eu tenho que produzir, ganhar dinheiro, mas eu também tenho que pensar no meio ambiente. E existem legislações hoje que vai cobrar isso também do grande produtor, né, da pessoa da indústria, tá? Com os estudos da química ambiental, muita coisa, né, muita coisa boa aconteceu, muitos estudos surgiram e muitas coisas foram criadas para a melhoria da questão ambiental. Então, vocês, né, podem perceber a importância dessa ciência que é a química. Estudar a química é importante porque dela provém muitas substâncias, é ela que dá nome, que cria as substâncias. Então, a química ela precisa ser conhecida,
né, e a partir disso evoluir para que técnicas, para que outras coisas sejam surgidas. Então, com os estudos da química ambiental, verificou-se, né, o descarte correto de pilhas e baterias. Hoje você tem um procedimento que você pode devolver isso, né, para a indústria geradora. O tratamento do esgoto doméstico, né, que é uma questão política, tratamento da água dos rios, né, que hoje você tem, né, o tratamento de efluentes, né, tratamento de uma indústria de água que possa ser reutilizada, né, técnicas de reciclagem de material como vidro, papel, né, aqui em Itagará nós temos, né, uma cooperativa chamada Copertan, né, se vocês tiverem interesse de um dia, venha nos visitar e conhecer um processo, né, um local maravilhoso, né, que além de empregar muitas pessoas, né, uma cooperativa, como o próprio nome diz, ela trabalha com a questão da reciclagem, né, o pessoal consegue, né, ganhar dinheiro com a questão ambiental, tá? Produção de plásticos e detergentes biodegradáveis, a questão também dos combustíveis, tá, pessoal? E o uso de catalisadores nos veículos para diminuir a emissão de gases poluentes. Olha a química aqui, que nós estudamos catálise, né, que é o uso dos catalisadores para acelerar ou diminuir uma reação química. A química está aí. Alguém precisou estudar para verificar ali o processo dos veículos para diminuir a emissão dos gases poluentes. Então, tudo isso, pessoal, tem evoluído com a questão ambiental, tá? Com tudo que, né, a poluição, né, os malefícios que ocorreram, chegou-se até a sociedade, né? A química ambiental, ela procurou desenvolver, né, adotar medidas que pudessem beneficiar a questão do meio ambiente, que é o estudo do solo, o estudo do ar, o estudo da água, dos processos químicos, das reações químicas, né, da poluição provocada pela radiação e dejetos de produtos químicos e biológicos no meio ambiente, né, analisar reações químicas, processos químicos industriais que pudessem ser feitos, mas de maneira não tão agressiva ao meio ambiente. Olha o quanto é importante a química nesse estudo, né, dentro das indústrias, dentro das reações químicas que ali acontecem, diminuir o tempo de uma reação para que menos se produza de mal, de ruim para o meio ambiente. Então, muita coisa boa, pessoal, nós conseguimos a partir desses estudos aí, né, proveniente da química, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa química verde e a sustentabilidade. O que seria essa química verde e a sustentabilidade? Muitas indústrias, pessoal, como eu disse para vocês, não tinha aquela preocupação em produzir de maneira sustentável. Produz, ganha dinheiro, mas eu não estou nem aí com o meio ambiente, né? E ainda existe, né? Existem indústrias e pensamento dessa forma, porém, não é dessa forma. Pessoal, não é assim que tem que ocorrer. Nós precisamos pensar que a indústria é importante, mas a sustentabilidade também é. Então surgiu a química sustentável, que é a ciência que visa desenvolver e adotar produtos e processos que sejam sustentáveis e não prejudiquem tanto o meio ambiente natural. Então, a indústria que se une, olha para você ver, para vocês perceberem a evolução que já teve. Já tem um projeto, já tem uma nova ciência que cuida dessa parte das indústrias, que vai orientar as indústrias para que elas produzam, né, com qualidade, mas sem prejudicar tanto o meio ambiente, ou produzir, né, produtos com uma quantidade menor de contaminantes, tá? Vamos lá. Então, a química verde, ela foi criada mais ou menos em meados da década de 90, né, e foi, né, uma definição gerada aí para o mundo inteiro. Em 1991, John Warner e Paul Anastas que criou essa nomenclatura de química verde, tá? Ela desenvolve e aplica produtos e processos químicos que busquem a redução ou eliminação do uso e da geração de substâncias perigosas, é que eu disse a vocês. A própria indústria, ela vai se preocupar, né, no produto que ela vai fazer. Tanto uma preocupação de não gerar substâncias perigosas para o meio ambiente, nem de gerar produtos que tenham uma quantidade muito grande ou exagerada de contaminantes, tá? E
na questão de substâncias perigosas também. Por quê? Vamos pensar, pessoal, no processo industrial, vamos pensar nos conservantes. A maioria dos produtos que estão nas nossas prateleiras, elas ficam ali por muito tempo, um período de prateleira, por causa dos conservantes. Então, a indústria precisa pensar, né, que se esse conservante futuramente ele vai prejudicar ou não a alimentação, o organismo, ocasionar mutações naquele ser humano, trazer doenças, né, toxicidade a quem consome. Então, não é só pensar no produto, o que eu vou fazer dentro da indústria, mas fazer com qualidade. Então, a Química Verde, as indústrias, né, que adotam, né, essa prática, essa ciência, elas produzem, né, busca, reduz, elimina, né, o uso de substâncias perigosas aos seres humanos, tá? Os 12 princípios que estabelecem um produto que é advindo da Química Verde: prevenção do desperdício, economia ou eficiência atômica, síntese químicas que resultem na menor quantidade possível de resíduos, ou seja, eu produzo muito, mas a quantidade de resíduos que eu produzo é muito pouco. Redução da toxicidade nos alimentos, né, no que é gerado para o meio ambiente. Desenvolvimento de produtos seguros e eficientes, né, eliminar ou tornar seguros solventes e outros elementos de reação. Otimização do uso de energia, uso de fontes renováveis de matérias-primas, evitar derivações desnecessárias, utilização de bloqueadores para impedir reações químicas aconteçam em mais de uma etapa, catálise, utilização de catalisadores para diminuir o tempo de uma reação, desenvolvimento de produtos, né, biodegradáveis, como a gente viu ali, sacolas, combustíveis, entre outros, controle de processos em tempo real e desenvolvimento de processos seguros, tá? E diante dessa realidade, pessoal, né, de química ambiental, da sua importância, nós percebemos o quanto, né, evoluiu as discussões e precisa ainda evoluir, visto que as tecnologias, a evolução do mundo acontece em passos largos, então se precisa se ter muito mais estudos, né, e uma união de todos, né, principalmente dos que estão à frente, né, dos países, municípios, estados, para que eles se preocupem realmente com a questão ambiental. Falando de questão ambiental e sustentabilidade, eu vou trazer aqui, né, o projeto que nós desenvolvemos, que é o GIC Sustentável, né, que trabalha com lixo eletrônico e sustentabilidade. É um projeto que foi aprovado pelo CNPq, né, está sendo desenvolvido, né, na escola em que eu trabalho, com os alunos do 3º ao 5º ano. O objetivo do nosso, né, trabalho é, na verdade, do nosso projeto é trabalhar com os alunos a reciclagem de lixos eletrônicos, né, transformando esses lixos eletrônicos em materiais, brinquedos, utensílios, entre outros, né. Desenvolver a consciência ambiental das crianças, das suas famílias, da escola onde, né, o projeto está inserido, né, ensinar os alunos a reaproveitar o lixo, a importância de que eles possam pegar algo que vai ser descartado e transformar em outra, né, outra coisa, outro brinquedo, outro material que ele possa reutilizar, e auxiliar os alunos na produção de alguns itens. Esse projeto ele está sendo, né, conduzido por mim e pelo professor Klesley, que é o professor, né, que ele é formado, né, faz bacharel em tecnologia, né, em ciência da informação, em Barra do Bugres. Então, assim, a gente tem aprendido muito sobre tecnologia, sobre aproveitar, né? E por que nós escolhemos os itens eletrônicos? Por isso mesmo. Porque, na maioria das vezes, hoje, né, aqui em Tangará, por exemplo, as pessoas já têm a consciência ambiental, porque nós temos a coleta seletiva. Então, muitos, né, não a maioria, infelizmente, eles fazem a separação do lixo, né, e esse lixo vai para a reciclagem na Copertã. Mas o lixo, né, eletrônico ainda ele não tem um destino coerente, né, muitos jogam, né, no reciclo e lá eles desenvolvem algumas ações na cooperativa, mas foi muito legal você pegar o lixo eletrônico, né, e poder dar um fim para ele, diferenciado de uma forma pedagógica, né, onde a população, a sociedade começou a verificar que ela produz lixo eletrônico, pilhas, baterias, celulares, aparelhos de DVD, computador, entre tantos outros, e muitas vezes ela joga em qualquer lugar, né, não tem o cuidado de jogar, né, no lixo, separar,
né, e acaba às vezes jogando no lixo comum como pilhas e acaba prejudicando de qualquer forma o meio ambiente. Aqui, pessoal, está alguns itens, né, que nós produzimos com os alunos e que nós vamos produzir, porque o projeto ele termina e encerra agora no finalzinho de novembro, e foi assim uma experiência muito legal e muito bacana. Né? Nós vamos ter, né, a oportunidade de apresentar o nosso trabalho em Brasília, né? O nosso projeto ele foi convidado, né, a se apresentar em Brasília, na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, né, que vai ser do dia 27 de novembro ao dia 4 de dezembro. Então, nós vamos ter a oportunidade de fazer uma troca, né, de experiência com os outros colegas. Então, pessoal, eu gostaria, assim, de agradecer a todos vocês, né, pela participação na palestra. Eu espero que vocês tenham gostado, né, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre essa evolução da química ambiental, da importância de se cuidar do meio ambiente, da importância que se tem a indústria, que se tem as evoluções, o crescimento, mas que nós precisamos pensar em evolução, mas evoluir de maneira sustentável, onde hoje eu estou aqui cuidando do meu ambiente onde estou inserido e que amanhã esse ambiente precisa e será utilizado por outra pessoa. Então, eu preciso ter esse cuidado, né, com o meu ambiente. Então, fica aí para vocês, né, a proposta de vocês, né, desenvolverem atividades sustentáveis na escola, né, e vocês possam, né, recolher de repente o lixo eletrônico que é produzido, vocês possam passar essa mensagem aos outros colegas de vocês e verificar, né, pessoal, a importância que se tem de discutir hoje, né, a importância que se teve que se discutir antigamente, né, a questão ambiental e que se terá futuramente, né, também discussões acerca desse assunto, pois é um assunto que sempre será atual para todos nós. Então, espero que vocês tenham gostado, tenham todos, assim, um ótimo evento e agradeço a parceria de sempre. Fiquem com Deus e muito obrigada.